Um árabe. Não, irmãos, foi um jumentinho. Um jumentinho. E essa mulher também, irmãos, por mais posse, mais formosa que ela fosse, mais inteligente, mulher de bom entendimento, ela tinha um outro atributo, meus irmãos. Abigail era uma pessoa humilde, diferente do marido dela, que era arrogante, Nabal. Era um homem arrogante, não tinha misericórdia de ninguém, o homem ruim. E aí foi Abigail. Quando a turma de Davi se encontrou com Abigail, sabe o que ela fez, irmãos? Ela desceu do seu jumentinho e se prostrou diante de Davi, irmãos. Olha só, se prostrou já como se Davi fosse rei, porque ela sabia, ela era uma mulher consciente, de bom entendimento. E o que é importante, irmãos, nós somos pessoas de entendimento, entendemos as coisas de Deus, temos discernimento das coisas, não agir, irmãos, de forma emocional. Aí, Abigail, a primeira coisa, irmãos, ela se prostrou. Sabe o que a gente aprende com isso? A humildade. A humildade, irmãos. Humildade. Sabe de onde que deriva a palavra homem? Ela deriva da palavra humus. Sabe o que é humus? Humus é terra, irmãos. A palavra homem, geneticamente falando, ela deriva da palavra humus. E a palavra humildade também deriva da palavra humus e da palavra homem com H. Homem pode ser homem ou mulher. Homem que nós falamos de forma genérica é homem e mulher. E ela, irmãos, se humilhou diante de Davi. Sabe o que foi que Davi fez, irmãos? Opa, a cabeça de Davi já mudou. Olha só, irmãos, o que é a pessoa se humilhar. Você sabe que Deus, irmãos, Ele pode mudar, irmãos, uma situação na sua vida por causa da tua humilhação. Teve um homem, irmãos, que deixou Jesus maravilhado. O homem, ele era um centurião que tomava conta de 100 soldados. E ele falou para Jesus: mestre, eu estou com um funcionário meu lá, à beira da morte. E Jesus disse: não, eu vou lá na tua casa. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Irmãos, ele sabia com quem que ele estava falando, aquele centurião. E o homem era romano, irmãos, italiano. O homem era romano. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá lá, mas basta que com uma única palavra, tua, o meu servo ficará curado. Aí Jesus se maravilhou. Jesus parou e disse: olha, está vendo? Está vendo? Falou para os judeus, os discípulos dele: está vendo? Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Sabe o que é isso, irmãos? É humildade. É humildade, irmãos. Olha, pessoas arrogantes, irmãos, são abatidas por Deus. Abatidas por Deus. Agora, pessoas que se humilham, pessoas que buscam a Deus, que reconhecem o seu erro, Deus faz assim, ó: levanta a pessoa. Os humilhados, irmãos, serão exaltados. Por isso, irmãos, que Davi, quando viu aquela mulher, independente de ser formosa ou não, aquela mulher conquistou o coração de Davi. E disse a Davi: meu Senhor, não vale a pena o Senhor manchar a tua espada de sangue por causa do meu marido. O nome dele é exatamente o que ele é, um tolo. Não vá lá, não perca o seu tempo. Que não manche o teu nome por assassinar uma pessoa que não vale a pena. O Deus que você serve é muito mais importante, é bem maior do que a situação que está envolvendo isso agora. Aleluia. Aí, irmãos, Davi mudou de ideia e disse: olha, foi Deus que mandou você aqui, porque senão nem uma criança sobraria, porque eu fui realmente para matar a todos. Irmãos, existem algumas situações na nossa vida, irmãos, que Satanás vem com tudo para nos destruir. Às vezes por causa da sabedoria do crente, irmãos. O crente, ele é uma pessoa sábia. Ele não é só inteligente. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Tem pessoas, irmãos, que são inteligentes, mas não são sábios. E tem pessoas que são sábios, mas não são inteligentes. Só que a inteligência
e a sabedoria andam juntas. E essa mulher, irmãos, pela sua sabedoria, evitou uma tragédia, evitou uma desgraça. Ela interviu entre o bem e o mal. Foi isso que Jesus fez, irmãos, por nós. Nós estávamos perdidos. Satanás, ele vinha com tudo contra a humanidade. E Jesus simplesmente pôs a mão e disse: dos meus não. Dos meus você não tem poder sobre eles. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas não é contra a Assembleia de Deus. Não, é contra os meus santos. A igreja invisível. A igreja formada não por evangélicos, mas uma igreja formada por crente verdadeiro, crente de verdade, crente que se humilha, crente que ora de madrugada, crente que chora, crente que ora, crente que não canta, mas louva. Aleluia. Crente de verdade, irmãos. É isso que Deus quer nas igrejas. Uma igreja, irmãos, que tenha crente original. Não é crente paraguai, não. É crente original. Crente, irmãos, convertido. Não é simpatizante do Evangelho. Hoje, irmãos, o que a gente mais vê aí é simpatizante do Evangelho. São celebridades do Evangelho, ganhando fortuna, fazendo fortunas, cobrando caro, para ficar meia hora na igreja, cantar 3 musiquinhas e ir embora na sua BMW. Irmãos, nós subimos uma notícia semana passada que deixa a gente chocado. Uma missionária, o marido dela foi morto porque eles estavam num país muçulmano. Vocês sabem que os muçulmanos são assassinos. A religião muçulmana, infelizmente, irmãos, é uma religião assassina. Eles são assassinos. E para ele, cristão, católico, espírita, tudo uma coisa só. Testemunha de Jeová é uma coisa só. Para ele, tudo é cristão. E eles matam mesmo. A mulher, irmãos, além de perder o marido, foi morto pelos muçulmanos. E os 2 filhos que ela tinha, os muçulmanos pegaram os 2 filhos e fizeram como soldados. Transformaram, né, para fazer a cabeça dos jovens, né, para se transformar num soldado. Deve ser daquela tal de Al-Qaeda, aqueles negócios que eles têm para lá, que não interessa nem um pouquinho para a gente. Tudo coisa satânica, irmãos. Imagina o sofrimento dessa mulher. E ela escreveu uma carta lá para nós de ver bancária. A Cláudia leu para a gente, irmãos, essa carta. Isso deixa a gente, irmãos, incomodado. Aí eu fico pensando, pastor Paulinho, como é que o Evangelho tem tanta gente com tanta pompa, né, com tanta pompa, vão cantar nas igrejas, ganham um dinheiro monstruoso. Em contrapartida, a coitadinha da missionária pregando o Evangelho, perdeu o marido e os 2 filhos. Olha que diferença, irmãos. Que Evangelho hoje? É isso que nós estamos vivendo no século XXI. O Evangelho do contraste. Enquanto tanta gente ganhando tanto dinheiro andando de BMW e Mercedes por aí, outros coitadinhos missionários morrendo na mão dos muçulmanos lá, e às vezes, irmãos, morrendo na mão dos índios, que um casal de missionários, irmão, da igreja batista, eles morreram na mão dos índios canibais. E sabe o que mais? Eles foram devorados, o casal, devorados pelos índios canibais. Eles mataram e devoraram o casalzinho missionário. Aí eu pergunto, manda uma celebridade, manda o Regis Danese lá, manda o Regis Danese ir lá com aquele cabelinho dele assim, ó, com gel, manda ele lá no país dos missionários que foram mortos, as celebridades, manda ele em Barros lá, toda bonitinha, pomposinha, manda lá, vai essa gente lá, irmãos. É fácil ser cristão aqui, no nosso mundinho de celebridade do Evangelho. É fácil. Irmão, o que Deus quer nos dias de hoje não é esse tipo de gente, irmãos. É crente que se dedica. Você não pode ir, ora, busca a Deus, se humilha como Abigail fez, se humilha, desceu da sua jumentinha, e se humilhou diante de Davi, e disse, não, Senhor, o senhor não pode fazer isso com meu marido, porque meu marido é um tolo. E se humilhou, chamou Davi de Senhor. Aí sabe o que aconteceu no decorrer da história? Para a gente encerrar. Depois de 10 dias, irmãos, Nabal morreu. Deus tirou a vida dele. Está vendo como não precisa da gente pegar a nossa espadinha, ou a nossa liminha, ou a nossa ruidadinha,
para fazer as coisas na deixa lá, deixa por conta de Deus. Deus sabe quem é ruim para você ou quem é bom. Deus sabe, irmãos, Ele vai, irmãos, aquele que está se levantando contra a sua vida, irmãos, Deus vai abater, Deus vai abater, é isso que Ele faz. E Ele nos ensina nesse texto, irmãos. Agora, o melhor de tudo, aí, quando a Abigail ficou viúva de Nabal, adivinha com quem que a Abigail casou? Com Davi. Ainda ganhou uma mulher bonita e uma mulher sábia. E Davi já tinha mais de uma mulher. Naquela época podia, hoje não, né, irmãos? Naquela época tudo bem, mas nos dias de hoje não. Amém, meus irmãos? Aprendamos com esse texto. Aprendamos com Abigail. Aprendamos, irmãos, com Davi. Nós não devemos nos irar e tomar uma atitude sem a orientação de Deus. Davi, irmãos, quase faz uma besteira se não fosse a intervenção de uma mulher sábia. Amém, irmãos? Abigail, fique esta palavra no nosso coração. Nunca se esqueça dessa mulher. Abigail, a mulher sábia de bom entendimento. Deus abençoe os irmãos.